E aí, tudo bem? Sou José Antônio, você está no canal Minha Voz e hoje eu vou falar sobre várias coisas aleatórias, que é isso que eu quero falar. Eu vou falar sobre a minha experiência. O que eu quero falar mesmo? Pera aí, agora eu decidi. Então, eu não olho nos olhos das pessoas muito. Eu olhava muito menos, mas eu comecei a olhar recentemente e eu vi que a minha vida começou a mudar. Quer dizer, minha percepção sobre as pessoas começou a mudar. E até meu valor sobre mim começou a mudar. Tudo isso olhando olho a olho, sabe? Mas é um hábito que eu tenho que reviver sempre. Porque, querendo ou não, se eu não olho no olho da pessoa, eu tô escondendo alguma coisa. E o que é que eu tô escondendo, sabe? Eu não quero ser alguém que esconde as coisas. E também nem ser alguém frouxo, não parece que eu sou frouxo, sabe? É difícil olhar nos olhos das pessoas porque eu nunca tive esse costume. Eu sempre achei esquisito. Sempre achei que eu tava incomodando, sabe? Não sei se com você também é assim, porque eu sempre fui muito recluso, sempre fiquei muito na minha, sempre fiz as minhas coisas sozinho, ficava sozinho, brincando sozinho, e era isso, fazia arte sozinho. A primeira fruta que eu comi, mano, foi uma banana que eu peguei sozinho, tá ligado? Do pé. Peguei sozinho mesmo, mano. Enfim, esse beat que tá tocando aí é porque eu queria alguma música que não tem direito autoral pra tocar, e essa aí não tem. Mas enfim, depois que eu comecei a olhar nos olhos das pessoas, eu comecei a perceber que não tem problema olhar, sabe? E eu não vou ser doido por causa disso. E eu posso ver nelas, que tem nelas também, sabe? Eu posso ver se eu posso confiar nelas, se elas estão mentindo, se elas estão felizes, se elas estão tristes. Na maioria das vezes eu percebo se as pessoas estão tristes, sabe? Ou se elas olham com desprezo ou desapontamento. O desapontamento e a tristeza eu consigo perceber. Agora a raiva todo mundo percebe, né, mano? O olhar fica vidradão assim. Enfim, é isso. Eu vou continuar olhando nos olhos das pessoas. Recomendo que você olhe também. Eu nunca parei pra falar com os meus amigos sobre isso, sobre os meus conhecidos, ou os meus conhecidos sobre isso. E é isso. Eu comecei a pensar recentemente dessa forma porque eu entrei num estado de reflexão muito profunda em que eu comecei a me culpar por certas coisas e perceber que às vezes eu que não sou tão acessível quanto eu deveria para as pessoas que se importam comigo, sabe? E eu não olhando nos olhos das pessoas, eu vejo que eu tô fugindo de certas coisas. Não só por causa disso, mas porque eu tenho o costume de ficar sozinho. E eu vejo que se eu não enfrentar meus medos, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir viver, sabe, de forma justa nisso aqui tudo, sabe? Porque pra mim o mundo ele é uma coisa só. Mas eu também não me extremo tanto, sabe? Eu sei que as coisas ruins são ruins e as coisas ruins elas vêm, sabe? Agora as coisas realmente ruins, aquelas que são maldade mesmo, eu quero que a pessoa se ferre mesmo, sabe? Por exemplo, o caso Epstein aí, e crimes e feminicídio e outras coisas eu falo, tá ligado? E eu não fecho com essas porra não. Agora, o que é bom eu tô ligado, mano. O difícil é a gente exercitar o que é bom, porque a gente experiencia o que é bom, sabe? E é muito engraçado porque várias coisas tentam tirar isso da gente. Essas experiências tentam deixar isso regrado, sabe? Principalmente a religião, a escola, o militarismo. Pode ser papo de, sei lá, militante ou não. Mas eu penso assim, a gente é conduzido a ficar regrado, sabe? O que a gente acha que é bom, às vezes não é. O que às vezes é ruim, às vezes é bom, sabe? Eu falo por metáforas, mas é isso daí que eu penso. E é muito difícil você entender o que você tá buscando, mano. É muito difícil. Pra mim. Mas quando isso chega, às vezes eu nem percebo que chegou. Eu só tô vivendo ali, pum.
chegou em mim, sabe? É um processo. A vida é um processo. Pra mim é um processo. Eu lido com a vida de forma diferente, mas acredito que todo mundo lide de tal forma, sabe? E eu já tive meus momentos de pensar racional, de pensar emotivo, e tudo foi uma resposta e um mecanismo de defesa porque eu tava passando. Acho que as únicas vezes que eu vivi de forma espontânea foi quando eu me entreguei inteiro às pessoas em relacionamentos, sabe? E meu problema foi esse, foi eu pensar que eu poderia me entregar. E acredita, velho, eu olhava nos olhos de todas as pessoas que eu me relacionava, só que eu ignorava, eu pensava que ia dar certo, eu pensava que ia acontecer tal coisa, eu pensava, sei lá, quando a gente tá apaixonado, a gente cria milhões de desculpas pra pessoa tá certa e a gente tá errado, sabe? E não é porque a pessoa fez algo errado que eu também não fiz. Não quero dizer isso, mas ai, mano, processão, sabe? Eu quero é viver, velho. Eu quero é viver, eu quero sentir o presente, tá ligado? Então, o que eu aprendi tentando viver de verdade é olhar nos olhos das pessoas. Por mais que às vezes eu não olhe, entendi que isso é necessário. Você pode ser que você olhe sempre, que você seja uma pessoa presente nisso, sabe? Mas pensa comigo, mano, pensa em estar presente, de certa forma, sabe? Você que não olha, você que é esperto igual eu, vê se isso tem utilidade pra você, mano. Em olhar nos olhos das pessoas, sabe? Porque aí você se reafirma e você pode saber o que tá acontecendo com você. O outro às vezes diz da gente o que a gente não quer ver. E é isso. Tamo junto, rapaziada.